tabela, gente, a forma de vocês memorizar que eu indico é essa, né? Fazer ela com calma e preenchendo aí conforme as medidas, né? Se é grama, você vai completar com grama em todas. Se for litro, completa em litro em todas. E a nomenclatura é essa que eu já fui falando para vocês, certo? Para prosseguir aqui, a gente vê também a questão de triângulos. Onde é que a gente vai aplicar essas unidades de medida? Nos triângulos, certo? Que de antemão já digo a vocês que na prova do Enem pode aparecer qualquer um desses três, ó. Triângulo qualquer, quando o triângulo ele não tem um padrão certo. Triângulo equilátero é aquele que tem um padrão, né? Ele tem todos os lados iguais e tem todos os três ângulos iguais, certo? Então, o triângulo equilátero ele tem todos os ângulos iguais e todos os lados iguais. A soma dos ângulos de dentro do triângulo é 180 graus, certo? E existe um outro triângulo também, que é um triângulo muito importante, que é o triângulo retângulo. Esse aqui, ó. Como é que eu vou identificar ele, professor? Por esse símbolozinho aqui, que é o ângulo de 90 graus, certo? Esse lado e esse outro são chamados de cateto, certo? E o ângulo, o ângulo de 90 graus, para o lado que ele está olhando aqui, é chamado de hipotenusa. Então, no triângulo retângulo, o que vocês precisam memorizar é isso aqui. Aliás, precisa aprender, na verdade, né? Para onde o ângulo está olhando é chamado de hipotenusa. E os outros lados dele são chamados de cateto. Aí muita gente chama, professor, mas existe o cateto adjacente e existe o cateto oposto. Beleza, realmente existe, certo? Mas depende de qual ângulo você vai escolher, certo? Por exemplo, Mariana, se eu escolher esse ângulo aqui, ó, o cateto oposto vai ser quem? Para onde o ângulo está olhando, certo? Mas se eu escolher esse ângulo aqui como minha referência, o meu cateto oposto é para onde este ângulo, né, está olhando. Então, o cateto oposto seria esse, certo? Então, é tudo relacionado, né? Dependendo do ângulo que você está trabalhando, o cateto vai ser cateto oposto ou cateto adjacente. Se for esse aqui, esse é cateto adjacente, porque está abaixo do ângulo, e esse aqui é cateto oposto, porque o ângulo está olhando para ele, certo? Então, existem dois triângulos importantes no Enem. O triângulo equilátero, são todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, e existe também o triângulo retângulo, que é aquele que tem o ângulo de 90 graus. Existe o triângulo qualquer, que é se referindo a qualquer tipo de triângulo, certo? Para o triângulo existir, gente, se você pegar esse lado aqui como referência, os outros dois, a soma dele, tem que ser maior do que esse. Por exemplo, escolhi esse lado. Esse lado mede, sei lá, 10. Então, a soma desse outro lado com esse aqui tem que ser maior do que 10. Tem que ser 11 ou 12, entendeu? Ou mais, né? Mas tem que ser maior, porque senão o triângulo não existe, certo? Se eu pegar o C como referência, se eu somar B com A, tem que ser maior do que esse lado, certo? E assim por diante. Para que o triângulo exista, tem que acontecer isso, um triângulo qualquer, né? O que precisamos saber sobre triângulo para a prova do Enem, professor? O que precisamos saber, gente, Mariana e Sueli, está acompanhando, é que o triângulo, ele existe uma base e existe também uma altura, certo? E essa altura forma com a base um ângulo de 90 graus. E quando a gente junta essas informações, a gente tem um triângulo com uma área. E essa área, é bom que vocês saibam disso, né? Vá memorizado isso também para a prova do Enem, que todo triângulo corresponde a uma área que é calculada multiplicando a base pela altura dividido por 2. Ok? Então, qualquer triângulo que você tiver, seja ele equilátero, de 90 graus, o retângulo
e os outros triângulos qualquer, todos vão obedecer essa área aqui, que é base vezes altura, dividido por 2. Ok? O A representa a área, o B a base e o H a altura. Bem, todo triângulo também, assim como toda figura geométrica plana, tem também perímetro, certo? Esse perímetro, ele é calculado somando todos os lados, né? O A mais o B mais o C, certo? Então, toda figura geométrica também tem perímetro, que é a soma de todos os lados. E aí a gente vai resolver uma questão, né, para a gente não ficar somente nas nossas teorias de hoje. Então, resolvendo aí essa questão, eu não sei se alguém já resolveu, algum de vocês já resolveram essa questão, mas a gente tem aí, né, a questão dizendo o seguinte, ó, para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais, certo? Composto de quadrados de lados medindo 1 metro, conforme a figura a seguir. Ou seja, isso aqui que vocês estão vendo é a figura de um vitral, certo? É uma pecinha aí que serve para colocar na construção de edifício, né? E essa pecinha aí é uma figura quadrada, certo? E se é um quadrado, a gente sabe que o quadrado ele tem todos os lados iguais, né? Ele diz que o lado desse quadrado é 1 metro. E aí a gente sabe que pelo quadrado, esse aqui, esse lado também, mede 1 metro, certo? E todos os outros também. Continuando a leitura, ele diz o seguinte, ó, nesta figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios. Esse ponto aqui, Maiara. E Sueli não está vendo a tela, né, Sueli? Eu estou tentando gravar essa aula para depois disponibilizar para vocês, se quiser rever, né? Mariana. Então, eu tenho o A, tenho o B e tenho o C e D, que são pontos médios, ou seja, estão dividindo esse lado no meio. Ó. Então, se esse lado aqui é 1 metro, essa partezinha aqui, eu posso dizer que é 1 meio, é metade, né? 1 sobre 2. Aqui também. E essa aqui também. Todos esses, né, que estão sendo divididos, eu posso dizer que são 1 meio. Ok? Pronto, já está conseguindo ver, Sueli. Estão entendendo, gente? Ele está dizendo aqui, ó, que todos esses pontos são pontos médios, ou seja, se é ponto médio, ele consegue dividir em duas partes iguais. É por isso que essa parte aqui, que tem 1 metro, eu dividi na metade, ó, ficou 1 sobre 2, certo? E ele continua a leitura dizendo o seguinte, ó, que o segmento AP e QC, ou seja, cadê AP? AP, esse pedacinho aqui, e esse outro pedacinho aqui, ele mede 1/4 da medida do lado do quadrado. Ou seja, 1 sobre 4. Ok? Essa medida aqui é 1/4. Certo? É como se eu estivesse dividindo essa parte todinha, gente, em 4 partes. Certo? Então, 4 pedaços aqui. Essa aqui 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4, quando junta tudo, dá exatamente 1. Né? Então, a gente já conseguiu identificar as medidas aqui importantes. Ó. E agora vamos para o entendimento da questão, né? Ó, para confeccionar um vitral, uma pecinha dessa, são usados 2 tipos de materiais. Um para a parte sombreada, que é essa parte aqui, que custa R$30. A parte sombreada custa R$30, 1 metro, né? E outro para a parte mais clara, que custa R$50 o metro. Ou seja, essa peça aqui, gente, ele vai cobrir, né, com material especial. Esse material, quando ele vai cobrir essa parte que está mais escura, o metro dele, o metro quadrado, custa R$30. Já a parte mais clara, para ele cobrir,
o metro quadrado vai custar R$ 50. Aí tem uma dica muito importante, porque ele falou em metro quadrado. Se ele falou em metro quadrado, então o que é que vai acontecer? A gente está trabalhando com superfície, certo? Se está trabalhando com superfície, a gente está trabalhando com área. E aqui é onde entra o sistema de unidade de medidas. Ó. Você conseguir identificar que aqui é uma medida de área. E essa unidade de medida aqui, mesmo que você não soubesse que iria usar a área nessa conta aqui, nessa questão, pela unidade de medida, que é metro quadrado, você lembra lá que a unidade de medida, quando é metro quadrado, ela fala de área. E se fala de área, eu já sei que a dica aqui é calcular a área. A área de quem? Dessa figura. E como ele dividiu em duas partes, né? Ele dividiu a parte sombreada e a parte mais clara, então a gente vai calcular duas áreas, certo? A área sombreada e a área mais clara, ok? Para depois a gente resolver o que é que ele está querendo. Que ele diz o seguinte, de acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação? E quer saber o total em dinheiro que ele gastou para cobrir essa peça. Lembrando que ele gastou R$ 30 para cobrir a parte mais escura, cada metro quadrado, né? Por isso que a gente vai calcular a área, e usou R$ 50 cada metro quadrado da parte mais clara. Professor, então se a gente tem que calcular a área, então vamos calcular a área da parte mais escura. Se você observar bem, a parte mais escura aqui, ó, vai formar um triângulo, e não importa que triângulo é, a gente vai calcular a área dele. Para calcular a área de um triângulo qualquer, a gente multiplica a base vezes a altura e divide por 2. Acabamos de ver aí no slide anterior. Professor, mas quem é a base desse triângulo? Olha só, a base eu posso considerar que é essa de cima, ó, 1 sobre 2. Então, coloco aqui 1 sobre 2, vezes a altura. Quem é a altura, professor? Essa aqui, ó. 1 sobre 2 também. E eu vou dividir a área vezes a base vezes a altura, né? Dividido por 2. Vamos dividir aqui por 2. Aí entra aqui, Mariana, numa multiplicação e divisão de fração. Multiplicação, a gente multiplica normal. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. Dividido por 2. E agora a gente tem uma divisão de fração, que aí a gente repete a primeira, lembra lá do nono ano, e multiplica pelo inverso da segunda. E aí a gente vai ficar com 1 sobre 2 vezes 4 dá 8. 1 sobre 8, a área sombreada dessa aqui, certo? Mas acontece, professor, acontece aí que eu não tenho somente essa área sombreada, né? Eu tenho essa e essa outra, e além disso eu tenho essa aqui e tenho essa outra, certo? Então, vou chamar essa aqui de área 1, que vai ser igual a área 2, a área 3 e a área 4. Então, posso multiplicar esse número aqui por 4, certo? Área sombreada, eu já posso multiplicar aqui por 4. 1 sobre 8 vezes 4, que é essa área aqui, multiplicado por 4 vezes, né? Que elas são iguais. Então, fazendo as contas aqui, ó, 4 sobre 8, eu posso simplificar por 4 e vai ficar 1 sobre 2, certo? Só que ainda falta uma parte sombreada, né? Falta essa aqui, que eu preciso calcular a área também. Basta eu saber quem é a altura. A altura quem é? 1 sobre 2. Ó. Esse pedaço aqui é o mesmo desse aqui, que equivale à altura desse triângulo. E esse pedaço aqui, professor, quem é? Bem, se eu dividir aqui em 4 partes iguais, esse aqui vale 1/4 e esse aqui 1/4. Se a gente juntar os dois, vai ficar 2/4, certo? Que ainda simplificando 2/4, vai ficar 1 sobre 2, certo? Então, aqui a base vai ser 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que acaba sendo, Mariana, igual à nossa área aqui, né, inicial. Então, para a gente agilizar esse processo, a gente acaba de saber que essa área também é igual a essas outras. Ó. Entenderam?
Então, nesse caso aqui, em vez de eu multiplicar por 4, eu posso multiplicar por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos apagar isso aqui. Multiplicando por 6, vamos fazer a simplificação. 6 e 8 dá para dividir aqui por 2. 6 dividido por 2 dá 3, e 8 por 2 dá 4. Então, eu tenho 3/4 de área sombreada. Vou chamar de metros quadrados, certo? Então, a área sombreada, que é essa área aqui todinha, né, que está em cinza, mede 3/4. E daí, pela lógica, Mariana e Sueli, a gente acaba descobrindo quem é a área mais clara. Só é complementar a fração, ó. Isso aí a gente lembra lá do sexto ano. Se a fração é 3/4, então, para completar ela, para formar uma figura inteira, basta ter mais 1/4, ou seja, a parte sombreada, para completar a figura com a parte mais clara, está faltando aqui 1/4. Então, eu acabo descobrindo que a área da parte mais clara é 1/4 metro quadrado. Porque se eu juntar 1/4 mais 3/4 aqui, vai dar a figura completa, né, que vale 1 metro quadrado. Ok? Pronto, agora a gente já tem todas as informações aqui, ó, para calcular o valor que ele está querendo, né? Por exemplo, para cobrir a parte mais escura, eu vou pegar a área, cada metro quadrado, né, que no caso a gente encontrou aqui 3/4, e multiplicar por 30. Essa é da parte mais escura, certo? Fazendo as contas aqui, 3 vezes 3 dá 9, né? Então, isso aqui vai dar 90 dividido para 4, certo? Quem quiser dividir, já divide, mas se não quiser, espera um pouquinho. Aqui é a parte sombreada. A parte mais clara, eu vou pegar a área, que é 1/4, e cada metro quadrado dessa área, eu vou multiplicar aqui por 50. Fazendo as contas, vai ficar 50 dividido por 4. Mas ele está querendo aqui, Mariana e Sueli, que você, ó, de acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação, ou seja, qual o custo total? Então, vou juntar o valor da parte sombreada e o valor da parte mais clara. Vou fazer aqui, vou ter aqui 90 sobre 4, mais 50 sobre 4. Denominadores iguais, repetimos e somamos os numeradores. 90 mais 50 vai ficar aí 140. E quando você divide o 140 por 4, você encontra R$35. Esse é o valor de R$35. Que aí seria a questão alternativa, letra B. Ou seja, uma questão meio comprida, precisava aí de um raciocínio, né? Pelas unidades de medida aqui, dava para você descobrir que ia trabalhar com área, e no final, se você lesse bem e tivesse cuidado aí na interpretação, você descobriria aí que o valor gasto, o valor total, seria de R$35. Ok? Tranquilo? Deu para entender essa questão, Mariana e Sueli? Sim, professor. Certo. Bem, essa questão que eu peguei, a gente tem um tempo, eu não sei qual é o tempo de aula que ainda falta, mas aí, para também não ficar muito cansativo, e numa outra oportunidade a gente trabalhar mais questões a respeito disso aí, de triângulo também, a gente vai encerrar essa aula por aqui, certo? Eu vou sugerir a vocês, eu acho que foi Mariana, né, que falou comigo no privado, para saber o link da aula. Sim. Mas se vocês puderem me chamar lá no privado, eu envio o link da aula do Enem, que é essa aula aí completa que eu fiz lá para a terceira direct. Eu tenho ela completa, né, o link dela completa. É uma aula só voltada para sistema de unidade de medidas, onde eu falo e até faço as questões que eu acabei de fazer aqui também.
uma aula só de sistema de medida e tenho outra aula só para geometria, ou seja, está bem detalhado. Vocês me chamam lá no privado que eu disponibilizo o link para vocês e vocês aí podem estudar com bem mais calma, certo? Esse assunto aí. Tranquilo? Ok, professor. Pronto, qualquer dúvida, gente, pode me chamar aí no meio da semana. É bem certo que a gente está aí corrigindo as atividades, tá? Mas assim que eu ver a mensagem, eu já respondo, certo? Se tiver dúvida, não deixe de estudar para o Enem, não, porque aí se vocês estão inscritos, né, na realidade vocês querem atingir uma pontuação aí boa, né? Então, eu aconselho que vocês estudem aí, aproveitem essas aulas que está tendo aí toda noite, de segunda a quinta-feira, que vai ser importante para vocês. Beleza? Ok. Pronto, então foi um prazer, Mariana, participar aí da aula com você, Sueli também. Mariana, de que turma, Mariana? Terceiro A. Terceiro A, né? Pronto, beleza, Mariana. Eu agradeço aí a presença de vocês e até uma próxima aí, né, se Deus quiser. Com certeza. Tchau. Tchau, professor.